Mas eu creio em Deus que tudo pode, porque a minha força está no Senhor, não está em mim mesma. Isso. O Senhor me deu essa passagem que está em Gênesis 39, que diz assim: José na casa é de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, o capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o nas mãos dos ismaelitas, que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Até aí, o Senhor me levou nessa parte. Essa parte fala, nós todos conhecemos que José era filho de Jacó. A palavra diz que ele era o filho mais amado de Jacó, pois era filho assim, da sua velhice. E Jacó o amava. Só que José tinha sonhos. E os seus irmãos tinham inveja de Jacó, de José. Um certo dia, os seus irmãos, com inveja, o jogaram dentro de uma cova, a qual o pensamento deles era em matar José. Mas um irmão deles não deixou. Então, ele foi levado, ele foi vendido para... Aleluia! Ele foi vendido e foi levado para o Egito. A palavra fala que ele foi comprado como um escravo. Mas só que nessa passagem a gente percebe que o Senhor já estava fazendo algo na vida dele. Glória a Deus! Porque Aleluia! Potifar não era qualquer um. E naquele tempo era normal aquele tempo, as pessoas que tinham dinheiro compravam escravo. Então poderia qualquer pessoa ter comprado ele. Mas a palavra diz que foi Potifar. Potifar, ele era ligado ao reino. Então Deus já estava trabalhando na vida de José. Talvez naquele momento, quando José chegou na casa de Potifar, talvez ele achou que Deus tinha já abandonado ele. Mas o Senhor já estava trabalhando na vida dele. Glória a Deus! Deus já estava fazendo algo na vida dele. E talvez naquele momento ele não percebia. Mas Deus já estava fazendo algo. Já estava trabalhando na vida dele naquele momento. E a palavra ele vai dizer assim: que o Senhor estava com José. No versículo 2. E foi homem próspero. Mas José, o que ele fez? Mesmo estando naquela situação, talvez triste, angustiado, seus irmãos tinham, jogado ele dentro daquela cova, ele foi vendido como um escravo. Mas a palavra diz que Deus era com ele, mas ele também era com Deus. Oh, glória a Deus! Não é as nossas provas, Aleluia! as nossas lutas que nos faz estar longe de Deus. Não é porque você está passando por uma prova, por uma luta, que Deus não está com você. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos fala que Deus era com José. Mesmo ele passando naquela situação de humilhação, glória a de Deus, tristeza, de angústia, aleluia, mas Deus não deixou ele. E ele também não deixou Deus. Por quê? A palavra diz que ele foi um homem próspero. A palavra também, ela fala que Potifar, ele era um homem que não acreditava em Deus. Ele era um homem pagão. Sim. Ele acreditava no Deus Sol, mas ele via em José Deus, o Deus de José. Então, através dessa palavra, a gente acreditamos que
Deus era com José, mas José também era com ele. Ele Sim. não perdeu a fé. Aleluia. Ele não perdeu a fé. E tudo que ele tocava prosperava. Porque Glória a Deus. Deus era com ele e ele era com Deus. Aleluia. E o seu dono, né? O seu senhor era um homem pagão e enxergava isso nele. O que eu quero dizer com essa palavra? Que quando estamos com prova, Deus está conosco. Ele não nos abandonou. Glória e nós a Deus. também não podemos abandonar Ele. Nós temos que ficar firme, porque Deus está tomando uma providência, assim como Ele tomou na Aleluia. vida de José, colocando ele na casa de Potifar, que era um homem ligado ao reino. Deus também está tomando algo em nossa vida. Aleluia. Nosso Eu creio. carpinteiro vai ter algo. Glória a Vai Deus. fazer algo na nossa vida. Aleluia. E a palavra diz que tudo que ele tocava prosperava, porque os dois, ele era com Deus e Deus era com ele. E um certo dia, a esposa dele, a esposa de Potifar, olhou para José e se encantou, né? E novamente José foi levado para o cativeiro. Só que a gente vai perceber, é que eu não marquei aqui na minha Bíblia, estava marcada, que quando José foi levado ao cativeiro, o Senhor novamente estava com Glória a José. Deus. A palavra vai dizer que o Senhor, né, que no versículo 20 vai falar: e o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, lugar onde os presos do rei